E aí, então, eu alguns meses antes de receber esse convite, até achei delicado da parte da Beth, era a minha cara, mas vamos ver. Fico muito feliz pela acolhida da Beth, do Ronaldo, de todos os presentes também, que me acolheram também. Vamos lá. Então, Jesus, ele conta muitas histórias, né, durante a vida dele. E a primeira que me chamou grande atenção, é o seguinte, ele diz assim, eu não sou pastor, tá? Mas eu vou citar diversas passagens evangélicas, para que vocês façam um link. Então, em Mateus 18, versículo 20, ele fala assim, por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, hoje eu tenho a certeza de que ele deve estar por aqui, porque hoje nós vamos falar dele, né? Vamos à palestra propriamente dita. Então, para o espírita, quem é Jesus? Quais são os seus atributos? De onde que ele veio? E o embasamento na palestra é Kardec. Para o espírita, para o espiritismo, para os espíritas, a consulta, a leitura, o embasamento da palestra é quase todo ele feito sobre Kardec. E Kardec faz uma tabela onde classifica os tipos de espírito. E aqui eu vou enquadrar Chico e enquadrar Jesus. Nós estamos aqui mais ou menos na 7ª classe. Espíritos, eu estou falando por mim, tá? Espíritos pseudo-sábios, ou até neutros. Mais ou menos onde a gente está. Eu estou. Chico Xavier já estaria ali em espíritos benevolentes. Mas, durante o meu estudo, eu percebi que o conjunto da obra de Chico Xavier é maior do que só a encarnação que ele teve aqui. Então, pode ser que ele esteja ali já em cultos, sábios, não sabemos. Mas, Jesus está ali no topo. É um espírito de primeira ordem, um espírito superior, é um espírito puro. É aquele espírito que não precisa mais reencarnar. Nós reencarnamos, encarnamos e reencarnamos. Só para eu ficar com as mãos soltas. Cheio de cola aqui. Então, Jesus não precisava mais reencarnar. Reencarnou por nós. Reencarnou para nos mostrar algumas coisas, as quais eu quero mostrar durante a palestra. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: vide Jesus. Veja Jesus. E ele continua e diz assim: Cristo, pela sua natureza superior, é um Espírito que por suas virtudes encontra-se em um nível intelectual, moral, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Por isso que eu acho que falar de Jesus
é um tema complicado, por conta da superioridade moral que ele tem perante nós. Indo um pouquinho mais além, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, o Espírito de Verdade, que é um grupo de espíritos que compartilha com Kardec as psicografias, eles dizem categoricamente que Jesus seria médium de Deus. Isso me botou a pensar durante algumas semanas, porque é algo tão abrangente e tão difícil de entender, pensar que eu conheço diversos médiums, a minha esposa é médium, e os médiums dão passividade a espíritos terrenos, espíritos que viveram aqui. Imagine então você ser médium de Deus. A grandiosidade disso é algo até surreal de entender, de perceber. Como que a gente faz para mentalizar isso? Vale como reflexão para todos. Ao pensar em Jesus, lembrar que ele, quando esteve na terra, ele era médium de Deus. Aí eu vou dar um pulinho e hoje o tema são os milagres de Jesus. Falei um pouquinho de Jesus, vou falar um pouquinho mais de Jesus, vou falar de milagres, mas vou falar também de lei natural ou lei divina. E aí, o que se deve entender por lei natural? E aí os espíritos respondem para Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que fazer ou deixar de fazer. E ele só é feliz. E ele é infeliz quando se afasta dela. E Kardec pergunta: é lei eterna a lei de Deus? E os espíritos respondem: é eterna e imutável como o próprio Deus. E aí vem uma outra perguntinha: e onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Faz sentido para vocês? Porque mesmo quando a gente está fazendo coisas erradas, a gente sabe que está fazendo coisas erradas, né? Dentro da nossa consciência, a gente sabe o caminho. A gente é teimoso e não vai pelo caminho certo. Vamos mais para frente. Vamos ao milagre. Talvez hoje eu decepcione algumas pessoas, porque para o Espiritismo não existem milagres, existem leis naturais, leis divinas, as quais essas leis foram criadas por Deus. Como eu falei anteriormente, são imutáveis. Então não existe a derrogação dessas leis naturais. Ou seja, tudo que Jesus fez tem uma explicação. Ou quase algumas coisas a ciência ainda não alcançou, mas a grande maioria delas pode ser explicada. E minuciando a questão do conceito de milagre,
poderia conceituar milagre como miraculo, que vem do verbo latino mirare, que significa admirar-se, maravilhar-se. Por isso, às vezes, a gente encontra, ao invés de milagre, o miraculoso, o maravilhoso em algumas escritas. E milagre é algo que acontece, como que aconteceu, que não tem explicação à luz da ciência. No caso, na ciência da época, eram fatos inexplicáveis, algo que ninguém acredita acontecer. Então, o milagre, de fato, ele está ligado mais ao mérito da questão. Eu vou explicar por quê. Eu estar aqui hoje já é praticamente um milagre. O fato de eu ter entrado numa faculdade sem estudar, quase, era um milagre. Foi um milagre. Não é verdade? Porque eu era um menino descabeçado, eu queria jogar sinuca, beber cerveja no boteco na frente da escola. E eu entrei na faculdade, gente. Depois foi difícil para sair, mas eu entrei. E fiquei lá muitos anos da minha vida. Mas isso foi um milagre. Vendo agora por esse lado, pensando no mérito da questão. Então, todo mundo associa hoje, um pouco mais de esclarecimento, o milagre a questões rotineiras. Ou milagres que aconteceram. Saiu, capotou o carro, saiu vivo. Milagre que aconteceu. Então, o milagre, conceitualmente falando, para nós hoje, está bastante ligado aí à questão do mérito da questão. Eu quero ler para vocês aqui até algumas passagens muito interessantes. Eu consultei diversos livros, diversos espíritas, e um adendo aqui, grande parte de tudo que eu vou falar e que eu estou falando hoje, está no livro de Kardec, na obra A Gênese. Lá está tudo muito bem explicadinho, todos os milagres, predileções segundo o Espiritismo. Tá? Eu estou, de alguma forma, aqui tentando simplificar, minimizar muito, porque isso é um tema que talvez ficaríamos aqui horas debatendo. Né? E muita gente pode perguntar, falar, poxa, mas Deus faz milagres? E, em princípio, Deus até poderia fazer. Porque para Deus, tudo é possível. Porque eu acho que não. Se Ele mesmo criou as leis naturais, perfeitas, imutáveis, eu acho que se são perfeitas, não carece modificação. No início, quando Kardec se deparou com as mesas gigantes, e as mesas ficavam paradas no ar, ou giravam, para a época, aquilo era uma derrogação da lei da gravidade. No entanto, depois o Espiritismo consegue nos dizer o que os espíritos faziam para aquela mesa ficar suspensa no ar. Os espíritos hoje não fazem mais isso. Faziam uma época para chamar a atenção de todos ali para a vida que continua. E hoje, pelos estudos e por Kardec, sabemos que aquelas mesas ficavam elevadas porque o Espírito ele impregnava aquela mesa de uma energia que todos nós temos, que é uma energia vital. Então, de alguma forma, os Espíritos impregnavam aquilo, aquela matéria. Não eram só mesas, eles podem efetivamente deixar com que qualquer objeto
se mova. É como se desse vida. E isso se dá pela vontade do Espírito. Também um pouquinho até pela superioridade dele. Então, foram durante muitos séculos da nossa própria ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. A proporção que a ciência começou a revelar novas leis, e quando eu falo ciência, são as ciências biológicas, físicas, químicas, todas essas ciências que a gente aprende na pré-escola. Conforme a ciência começa a revelar novas leis, aquele circuito do maravilhoso, do milagre, começa a ser restringido. E a ciência começa a explicar algumas causas. Eu vou dar uma puladinha aqui e dar um aspecto mais religioso. Para o catolicismo, e o catolicismo está impregnado na gente. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço o padre, eu conheço a missa, e o catolicismo sempre pregou e descreveu e ensinou para todos os milagres de Jesus, que não eram poucos. Mas o catolicismo, ele buscava a explicação no maravilhoso, ele buscava a explicação no sobrenatural. E, além disso, eles não consideravam qualquer outra revelação espírita fora dos milagres que eles descreviam. Ou seja, eles ditavam, são esses milagres e só esses. E Jesus, ele fez diversos tipos de milagres. Para o Espiritismo, segundo a doutrina espírita, que é uma religião também, tem como base o cristianismo, e o cristianismo, para nós espíritas, é seguir Jesus Cristo, seguir os preceitos morais de Jesus. Para o Espiritismo, não existem milagres na concepção comumente empregada a este termo. Isso eu já venho repetindo para ficar bem frisado. Para o Espiritismo, todos acontecem, ocorrem dentro das leis da física, da química, da biologia, sendo essas leis criadas e mantidas por Deus, e sendo Deus perfeito, não haveria motivo para derrogá-las ou contradizê-las, uma vez que elas próprias derivam da perfeição. Francisco Cândido Xavier diz assim: o milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. São designações de fatos naturais, cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Palavras um pouco difíceis para a gente entender às vezes. E aí eu vou um pouquinho mais a fundo para mostrar para vocês em duas telas, de difícil leitura, eu sei, mas ao total são 35 passagens evangélicas nos quais constam diversos milagres. Alguns muito conhecidos de todos aqui: a ressurreição de Lázaro.
Multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães, dos peixes. O primeiro que foi o vinho, água em vinho, bodas de Canaã, que é o que eu mais gosto. Que é o primeiro. Foi o primeiro, exatamente. Eu vou contar a historinha, não sei se todos conhecem, mas Jesus foi convidado para um casamento. E a época dele, os casamentos duravam 7 dias. Imagina você fazer uma festa que dure 7 dias. Acho que no segundo, terceiro dia, o vinho acabou. E existem várias vertentes e várias histórias, e eu vou contar a que eu acho mais interessante. E a mãe dele, o dono da festa comentou com a mãe dele, falou, olha, o vinho acabou. O vinho acabou. E agora? E a mãe dele falou, Jesus, chegou a sua hora. Ela falou, não é a minha hora. Ele falou, relutou e falou, tá bom, então enche lá os canecos de água. E ele transformou a água em vinho. E aí muitos estudiosos falam assim, poxa, mas então ele prezava para a galera ficar bebendo? E uma das explicações que Jesus dá, indagando a quem indagava ele, é assim, você conhece a alegria de um amigo quando você faz bem para ele? E aí já fica um pouco mais fácil de entender. De alguma forma, Jesus ele conseguia manipular todas as energias que nos cercam hoje. Nós estamos, de alguma forma, imersos numa energia, num fluido que dá origem a tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. O universo inteiro está imerso nesse fluido. E Jesus, de alguma forma, ele conseguia manipular essas energias e manipulou a água quimicamente, transformou a água em vinho. E além disso, ainda transformou esse vinho no melhor vinho, porque ainda hoje acontece, mas à época, nessas festas, primeiro eles colocavam o bom vinho, aí ficava todo mundo bêbado, aí eles serviam um vinho de menor qualidade. E foi muito interessante porque comentaram com o dono da festa depois, falaram, poxa, você serviu já do meio para o final os melhores vinhos. Eu achei bastante interessante. Então, como eu estava dizendo, então tem uma lista enorme depois. Eu não conheço todos os milagres. Eles têm categorias. Poderia dizer que nós temos as categorias dos milagres que serviram como cura, alguns como alimento, alguns como desobsessão. Grande parte dos fenômenos hoje nós conhecemos. E aí que entra o nosso entendimento com relação aos milagres. Jesus era um médium que detinha todas as mediunidades que um dia todos nós teremos. Ou seja, hoje a Messim, minha esposa, tem a mediunidade, ela dá passividade. A Beth tem a clarividência, ela enxerga. Algumas pessoas escutam, outras psicografam. Normalmente, cada pessoa, no nosso nível evolutivo, tem um ou dois tipos de mediunidade. Jesus Cristo nos
da cadeia, da nossa classificação, detinha todas as mediunidades. Então, por isso, ele conseguia abranger e atender a todos que a ele procuravam. Eram eles o magnetismo, que é a imposição de mãos, sonambulismo. Eu não vou entrar em detalhes, se vocês quiserem a gente pode dar uma estudadinha no final. Vou só citá-los, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Mas magnetismo, sonambulismo, êxtase, dupla vista, hipnotismo, catalepsia, anestesia, transmissão de pensamento, presciência, aparições, transfigurações. Grande parte desses estão todos no Evangelho. De alguma forma, isso vale o estudo aprofundado até do tema. As margens, à beira da condenação de Jesus, todos sabem que ele já sabia que João ia negar ele 3 vezes e que Judas iria trair ele. Mas como que ele sabia? Ele era um adivinho? Não. Essa presciência é mais ou menos assim. Sabe aquele desenho animado onde vai o personagem vai andando e tem uma nuvenzinha em cima da cabeça dele? E esse personagem de desenho animado normalmente é uma chuva, né? Porque o cara está sempre de mau humor, está sempre chovendo em cima da cabeça dele. Então, de alguma forma, Jesus conseguia enxergar essa nuvenzinha em cima da cabeça de todas as pessoas, porque o nosso pensamento, ele produz essa energia. E de alguma forma, Jesus enxergava isso. Então, para ele não foi surpresa. A partir do momento que que Judas começou a pensar, e na minha visão tacanha do acontecimento, acho que ele nem tinha intenção, talvez a intenção dele fosse de ajudar, mas quando ele começou a pensar em entregar Jesus, ele já tinha aquela nuvenzinha em cima dele, e Jesus captou ali facilmente. Então Jesus era um super médium. Por isso que ele conseguia, de alguma forma, ajudar as pessoas da época. Eu vou falar de alguns fenômenos passantes aqui para a gente esclarecer. Fenômenos ditos em todas as Bíblias. Então, o primeiro é a ressurreição. Kardec diz assim: a ressurreição pressupõe o retorno da vida do corpo que já está morto. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Pois se ele morreu, não tem como ressurgir, não tem como. Sobretudo, os elementos, quando o corpo começa a entrar num estado de decomposição, e a gente sabe que o corpo está morto, não existe, hoje a gente sabe que não existe maneira de ressurgir. De alguma forma, existe um sentido espiritual na questão da ressurreição, que seria um renascimento, né? Seria, eu diria, uma questão, como é que eu poderia dizer?
uma questão mais tentando explicar que a vida, de alguma forma, continua. Seria o renascimento da vida além do túmulo. Mas eu fui a fundo em Kardec e algumas frases dele são bastante interessantes. E no Livro dos Espíritos, na questão 1010, ele foi categórico ao dizer: não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Então, nada mais há que aberre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. E essa era a palavra que eu estava procurando. Então, a ressurreição é uma questão simbólica. Então, um outro fenômeno psíquico de Jesus: transfiguração. A transfiguração é mais ou menos como aquela foto. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. Eu vou explicar. É uma espécie de aparição perispírita, que se produz sobre o próprio corpo vivo. Isso é bastante interessante. Ou seja, Jesus conseguia, de alguma forma, quando eu encontrar com ele, eu vou perguntar, fazer uma transformação fluídica. Ele, estando vivo, encarnado no próprio corpo dele, ele consegue sair do corpo e se mostrar para os apóstolos que ali estavam. Eram poucos, eu não lembro quais. Por que ele fez isso? Porque uma coisa importante a gente tentar entender, né? Por que ele fazia isso? Por que da aparição? Por que da transfiguração? Porque ele queria, naquele momento do desenvolvimento humano na Terra, mostrar com provas cabais de que existe vida após a morte. Porque vinha-se de povos que acreditavam em diversos deuses. Eram deuses do trovão, deus da chuva, deus do sol. Os próprios egípcios também, todos cultuavam diversos deuses. E Jesus queria mostrar ali que Deus era um e que a vida continuava depois da morte. Ele queria mostrar ali a existência de um espírito. Que Kardec fala hoje, falava à época, que ela não está entendendo nada. Nada. De alguma forma, Kardec ele tentou padronizar algumas coisas. E o espírito encarnado, ele padronizou como alma. E o espírito desencarnado como espírito mesmo. Vamos a mais fenômenos. A aparição, e essas aparições, olha só que interessante, como é formado de substância etérea, o espírito pode, em certos casos, por ato da sua vontade, isso é importante salientar, fazê-lo passar por uma modificação molecular. Aí começa a complicar o raciocínio, né? Modificação molecular. O que o torna momentaneamente visível. E é assim que se produzem as aparições. Tem uma passagem do Evangelho que ele tem uma tempestade no mar da Galileia, onde estavam lá os amigos dele, os pescadores, né, os apóstolos dele, que estavam lá pescando. E ele apareceu no meio
da tempestade. Isso foi uma aparição. De alguma forma ele transportou o espírito dele até aquele local. Fisicamente o corpo dele estava em outro lugar. Mas ele de alguma forma conseguiu transportar o espírito dele para lá. Acalmou todo mundo, resolveu o problema. Deixa todo mundo indagado até hoje. Modificação molecular. É mais ou menos, para quem consegue enxergar espírito, é o que acontece. Porque é muito rápido, né? São visões rápidas. É um fenômeno físico. Não vou entrar no detalhe, que isso é uma palestra também. Dupla vista. É bastante interessante. É a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existia, até onde estende a alma e a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Então a dupla vista é como se o espírito saísse do corpo momentaneamente, fosse até um local e sentisse, enxergasse, escutasse tudo o que está acontecendo lá. É como se eu desdobrasse, fosse até minha casa, ver o que está acontecendo lá, voltar para cá. Essa era a dupla vista. Curas. Eu acho que é o que está todo mundo querendo saber aqui. Como que Jesus operava as curas. Kardec diz assim: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido maior força de penetração. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou seja espírito. Magneticamente, com imposição de mãos, nós damos passes. Acontece que Jesus tinha um poder, uma vontade infinitas vezes maior que a nossa. Incluso a fé que ele tinha, muito maior que a nossa. Mas grande parte das curas que ele operou eram transmissões magnéticas. A vontade dele, a imposição de mão e a transmissão de fluidos. Fluidos os quais que substituíam algumas moléculas ruins por outras boas e por vezes trazia cura para quem curava ele. É uma história também muito interessante, que ele também curava cegos. Tem cego de nascença e tem cegos que ficaram cegos ao longo da vida. Pois ele, hoje a gente sabe que aquela película que vai se formando em cima do olho, catarata, mas há 2016 anos atrás, aquilo era
praticamente uma maldição para a pessoa. E tem uma passagem evangélica que é descrita, e eu não lembro qual evangelista falou, posso ver depois, mas diz que Jesus cuspiu no chão, pegou um pouco de terra e passou nos olhos da pessoa. Essa terra era uma areia, hoje sabe-se que é uma areia muito fina, muito fina. Então, de alguma forma, ele lixou aquela película que estava impedindo a visão. E isso é um conhecimento adquirido, uma bagagem dele que ninguém tinha à época. E é engraçado que depois que Jesus desencarnou, os estudos que eu venho tendo, os judeus, eles se especializaram na cura de cegos. De outra maneira, eles usavam alguns giletes, mas alguns materiais cortantes que eles conseguiam raspar os olhos das pessoas que tinham esse problema de catarata. Então, vocês percebem que a gente vem desmistificando que os milagres de fato eram milagres à época porque não se entendia, não tinha noção. Em sã consciência ia pegar uma areia e passar no olho de alguém. Jesus sabia que a granulagem daquela areia naquele local específico era tão fina que poderia limpar os olhos da pessoa sem agredir, sem machucar. Deus e Jesus. Isso eu vou ler tudo para vocês, porque eu achei bastante interessante. Jesus sempre esteve com Deus. E Deus, por sua vez, sempre esteve com Jesus. A vontade de um sempre foi a do outro. Isso até explica um pouco a questão de Jesus ser médium de Deus. Né? Eles eram um pelo pensamento. Uma vez que tudo quanto o Cristo realizava e realiza, ainda é sob a inspiração direta de Deus. A alma puríssima de Jesus é o cristalino espelho onde a vontade do Senhor dos mundos se reflete soberana e misericordiosa. Uma passagem muito bonita, uma pesquisa bem legal. Jesus, enviado de Deus, e aí eu vou a fundo, talvez assuste vocês, mas Jesus de alguma forma presidiu a formação do orbe terrestre. Daí ele ter afirmado: sou o princípio de todas as coisas que eu vos falo. Jesus participou da criação do planeta onde a gente vive. Então imagine quantos anos tem esse Espírito que encarnou aqui com o nome de Jesus. Pois bem, diversas passagens evangélicas, bastante passagens de Kardec, diversos outros autores que me ajudaram na pesquisa, mas, de fato, no nosso cotidiano, aonde que entram esses milagres? E aí, eu logo penso na minha querida mãe, que já desencarnou,
coisa muito interessante, todas as mães aqui devem fazer, e todos nós também já fomos filhos e sentimos isso. Todos devem ter caído e ralado o joelho. E aquele desespero da dor, da aflição, do sangue. E aí a mãe vem ao nosso encontro, limpa, assopra o machucado. Incrivelmente, esse assopro, quando feito com amor pela mãe, com vontade, partindo do coração dela, alivia o sofrimento. Isso nada mais é do que um pequeno milagre que todas as mães, todos nós como filhos, já passamos, mas que nunca nos atentamos. Estudando agora eu percebo, porque eu chegava tudo estrupiado em casa, ficava na rua o dia inteiro, por vezes me machucava gravemente, e ela com a calma dela, o assopro dela, passava. Na minha época tinha aquele mertiolate, como aquilo ardia, gente. Como aquilo ardia. Mas o assopro da minha mãe aliviava até aquela ardência. É um milagre. Um outro milagre muito comum são para as mulheres que gostam de cozinhar. A comida, quando ela é feita com amor, tem um gosto especial. Mas procurem perceber, quando se faz o mesmo prato 2 vezes, com os mesmos ingredientes, só que na primeira vez você estava feliz, contente, alegre, saiu com um gosto. Você repete esse prato do mesmo jeito, só que um pouco triste. Brigou com o vizinho, chutou o cachorro. Esse prato não vai sair com o mesmo gosto. Vocês podem perceber. Façam um teste. Se nunca perceberam, façam. Digo por experiência. Minha esposa, excelentíssima chefe, às vezes faz um prato maravilhoso. A gente adora. Pede para ela repetir. Se ela não tiver um bom dia, ela repete. Mas não fica a mesma coisa. Isso para a gente perceber a energia que se coloca nas coisas. Mais fácil de perceber na comida, pelo gosto. Porque não temos ainda uma sensibilidade para perceber as energias que permeiam ao nosso redor. Mas a comida é um negócio que todo dia a gente está de frente dela, a gente come, sente o gosto. Nós usamos os nossos 5 sentidos somente. Aqui até coloquei uma figura, não sei se vocês conseguem enxergar, que é uma mãe-ave, e arrancou todas as penas e cobriu 2 filhotinhos. E por que eu estou falando de mãe aqui hoje? Porque o amor, ele tem diversas faces. Nós conhecemos algumas. A face do amor de mãe, que na minha concepção é o amor mais puro que o homem hoje consegue entender. Existe também o amor de homem e mulher, de pai e de filho. Mas esses são pequenos e poucos aspectos de um amor no qual a gente ainda não entende completamente como é. Vejam, um exemplo de uma mãe é um tipo de amor.
Pois Jesus conhecia todos. E por isso que ele conseguia, pela sua evolução, fazer tudo que fez. E ainda faz. Eu, nas minhas orações, tenho buscado mais Jesus do que Deus, porque eu acho que ele está mais próximo de mim, mais próximo da gente. Como eu falei no começo, ele deve estar em algum canto aí, dando risada de mim. Já estamos chegando no final, gente. Vou fazer alguns comentários, mas aqui é a bibliografia básica que eu usei para essa conversa, que é o livro A Gênese, o livro dos Espíritos, o livro de Leon Denis, que é depois que Allan Kardec desencarnou, foi a pessoa que continuou a desenvolver algumas coisas que Kardec deixou. O Evangelho segundo o Espiritismo e um livro da Terezinha Oliveira, muito interessante, que chama Iniciação ao Espiritismo. Um outro tipo de... E agora eu vou soltar, para a gente dar uma preenchida no tempo, soltar algumas análises e reflexões que eu fiz durante o tempo que eu fiquei pesquisando e refletindo. E um milagre interessantíssimo. Não sei se todos conhecem, mas existe um remédio feito de farinha, e aí coloca-se em grupos de estudo de novos remédios, 2 grupos. Um grupo que utiliza o remédio em si como princípio ativo, atuante, e um outro grupo que utiliza, sem saber, esse remédio de farinha. Pois diversas pessoas desse grupo que utilizam esse remédio feito de farinha se curam. Esse é o chamado efeito placebo. E é muito interessante isso, porque sem perceber, a pessoa se cura. Mas sabe como? Pela fé. E isso é importante salientar. Jesus, além de ser um espírito puro, com uma elevação moral enorme, assim, médium de Deus, ele também tinha muita fé. E mais do que tudo que nós fazemos na nossa vida hoje, temos que confiar. Porque pior que esteja o nosso país hoje, temos que confiar que ele vai melhorar. Isso nada mais é do que fé. Quando Jesus dizia que a fé move montanhas, não é no sentido literal da montanha sair andando, mas é que ele quis dizer que Deus não está naquela montanha ou naquela montanha. Deus está em todos os lugares, em todas as religiões. Isso é importante. Eu tenho falado muito disso, até com os meus alunos. Todas as religiões nos levam a Deus. Cada um pelo seu caminho. Mas todos nos levam a Deus. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado pela paciência. Espero voltar aqui mais vezes. Bom, fiquem todos em paz.